Na imponente mansão de um milionário, onde o luxo parecia cobrir qualquer imperfeição, existia uma verdade dolorosa escondida atrás das paredes de mármore, uma realidade que o dinheiro não podia alterar. Antes de continuarmos com esta história emocionante, convido você a se inscrever no canal agora mesmo para acompanhar cada detalhe. E não deixe de comentar de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Quero muito saber até onde nossa história está chegando. Se inscreva e venha comigo. A casa de Daniel era o retrato da perfeição para quem a via de fora. Lustres de cristal pendiam de tetos altos, refletindo a luz dourada do fim de tarde, e os jardins pareciam ter sido desenhados por artistas, onde cada flor rara ocupava o seu lugar exato. Daniel, aos 45 anos, carregava a postura de quem nunca perdeu uma batalha. Respeitado e temido no mundo dos negócios, ele acreditava ter o controle absoluto sobre sua vida, gerindo emoções com a mesma frieza com que geria seus investimentos. Contudo, dentro daquela fortaleza de ostentação, havia uma fragilidade que desafiava toda a sua autoridade e riqueza. Sua mãe, Dona Carmen, uma senhora de 78 anos com um sorriso doce e olhar gentil, travava uma luta silenciosa e cruel contra o próprio tempo. O Alzheimer avançava implacável, roubando-lhe as memórias mais preciosas pouco a pouco, confundindo o rosto do próprio filho com o de estranhos ou, muitas vezes, chamando pelo nome do marido já falecido, acreditando ainda viver num passado distante, onde os médicos viam apenas um diagnóstico clínico irreversível. Marina, a humilde empregada da casa, via uma alma que necessitava desesperadamente de acolhimento. Marina, com sua força silenciosa de mãe solteira que já enfrentará muitas tempestades na vida, tornará-se a verdadeira âncora de Carmen naquela casa imensa e solitária. Enquanto o mundo lá fora corria apressado, Marina sentava-se pacientemente ao lado da idosa, ouvindo as mesmas histórias repetidas dezenas de vezes, segurando sua mão trêmula quando o medo da noite chegava e as sombras da memória se tornavam assustadoras. Para Carmen, naqueles momentos de névoa mental, Marina não era uma funcionária. Era o seu porto seguro, a única filha que seu coração reconhecia, respondendo sempre com doçura: "Estou aqui, Dona Carmen, sempre estarei." No entanto, essa harmonia frágil construída pelo afeto de Marina estava constantemente ameaçada por uma sombra que caminhava sobre saltos altos e vestia grifes exclusivas. Vitória. Aos 32 anos, a noiva de Daniel era a personificação da elegância moderna, uma mulher de beleza estonteante e sorriso ensaiado, capaz de encantar qualquer salão da alta sociedade. Para Daniel, ela representava o complemento ideal para o seu sucesso. A parceira perfeita que sabia exatamente como se portar em jantares de gala e como articular as palavras certas para impressionar investidores. O que Daniel não via, cego pela paixão e pela imagem impecável que ela projetava, era a impaciência cruel que fervilhava sob a maquiagem perfeita de sua amada. Para Vitória, Dona Carmen não era uma mãe que merecia respeito ou cuidado. Era um fardo pesado, uma velha inconveniente que manchava a estética perfeita da vida luxuosa que ela planejava meticulosamente. A mansão vivia, assim, sob duas realidades distintas. Aquela que Daniel presenciava e aquela que ocorria assim que a porta da frente se fechava atrás dele. Sempre que o milionário estava presente, Vitória era a própria imagem da nora dedicada. Segurava o braço da sogra com delicadeza fingida, sorria para suas histórias desconexas e fazia perguntas gentis com um tom de voz aveludado. Mas bastava o som do motor do carro de Daniel desaparecer ao longe para que a máscara caísse com um estrondo silencioso. A transformação era instantânea e assustadora. O sorriso desaparecia, dando lugar a um olhar de desprezo e irritação. De novo essa história, resmungava ela, revirando os olhos quando Carmen, perdida em suas memórias, repetia algo sobre sua infância. A crueldade de Vitória não era feita de gritos escandalosos, mas de agulhadas sutis e constantes, projetadas para ferir sem deixar marcas visíveis. Ela escondia objetos pessoais da idosa apenas para vê-la confusa e desesperada procurando, e depois a repreendia como se estivesse falando com uma criança travessa, minando pouco a pouco a já frágil autoestima de Carmen. Marina, que observava tudo dos cantos dos cômodos enquanto limpava ou servia, sentia o estômago embrulhar diante daquela maldade gratuita. No início, a empregada tentou convencer a si mesma de que era apenas cansaço ou estresse da noiva com os preparativos do casamento, mas a frequência e a intensidade do desprezo tornaram impossível ignorar a verdade.
Vitória sentia vergonha da doença da sogra. Tratava o Alzheimer não como uma condição triste que exigia amor, mas como uma falha de caráter, algo sujo que deveria ser escondido. Certa tarde, a tensão atingiu um ponto crítico. Daniel havia saído para uma reunião importante, e Carmen entrou no salão principal com um brilho de expectativa nos olhos, vestindo um xale antigo. "Onde está meu pai? Ele disse que vinha me buscar para o passeio", murmurou ela, sorrindo para o vazio. Vitória, que folheava uma revista de moda no sofá, nem sequer levantou os olhos antes de disparar suas venenosas palavras de realidade. "Seu pai já morreu há 40 anos, Dona Carmen. Já está mais do que na hora de a senhora parar com essa fantasia ridícula." A frase saiu da boca de Vitória com uma frieza cortante, sem qualquer traço de empatia. As palavras atingiram a idosa como um golpe físico. O sorriso de expectativa no rosto de Carmen desapareceu instantaneamente, dando lugar a uma expressão de confusão profunda e dor. Ela se encolheu na poltrona, puxando o xale contra o peito como se tentasse se proteger de uma agressão invisível. Seus olhos, antes brilhantes, encheram-se de lágrimas enquanto ela murmurava, com a voz trêmula, tentando entender o que tinha feito de errado para receber tamanha aspereza. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado pela maldade gratuita que pairava no ar luxuoso da sala. Se você está gostando de acompanhar essa história e quer ver como a justiça será feita, não esqueça de deixar o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal. Foi nesse exato instante que Marina entrou no salão, equilibrando uma bandeja de prata com serviço de chá da tarde. Ao ver a postura encolhida de Dona Carmen e a expressão de desprezo no rosto de Vitória, a empregada compreendeu imediatamente o que havia acontecido. O coração de Marina apertou-se, não de medo, mas de uma compaixão urgente. Sem hesitar, ela colocou a bandeja sobre a mesa de centro com cuidado, mas com rapidez, e apressou-se em segurar as mãos geladas da idosa. "Dona Carmen, olhe para mim", disse Marina com uma voz suave, ignorando completamente a presença da noiva do patrão. "Venha, vamos tomar um chazinho juntas. Eu preparei aquele de camomila que a senhora adora. Seu pai também gostava muito de chá, não é? Ele sempre dizia que acalmava a alma." Ao ouvir a menção carinhosa ao pai, o olhar de Carmen se iluminou levemente, encontrando um ponto de referência em meio ao caos de sua mente. Ela sentiu devagar, ainda assustada, mas sentindo-se acolhida pelo calor das mãos de Marina. Vitória, no entanto, observava a cena com os braços cruzados e uma expressão de incredulidade misturada com irritação. Para ela, aquela demonstração de afeto era uma afronta à sua autoridade e à lógica fria que governava sua vida. "Você a trata como se fosse uma criança estúpida, Marina", disparou Vitória, com um tom de voz elevado suficiente para demonstrar sua insatisfação, mas baixo bastante para não parecer um grito. "Ela precisa enfrentar a realidade. Precisa saber que essas pessoas morreram e que ela está falando bobagens. Ficar alimentando essas loucuras só piora tudo." Marina, que até então mantinha os olhos fixos em Dona Carmen, virou-se lentamente para encarar Vitória. Havia uma firmeza inédita em seu olhar, algo que transcendia a hierarquia de patroa e empregada. "Com todo respeito, Dona Vitória", respondeu Marina, mantendo a voz calma, mas inabalável. "O que ela precisa não é de um choque de realidade que a machuca e a confunde. O que ela precisa, e merece, é de carinho e paciência. A realidade dela já é confusa o suficiente sem que a gente precise torná-la dolorosa." Vitória abriu a boca para retrucar, chocada com a ousadia, mas o som da porta da frente se abrindo interrompeu o confronto. Era Daniel chegando mais cedo do que o previsto. Imediatamente, a postura de Vitória mudou. Os braços cruzados se desfizeram, a expressão rígida suavizou-se num sorriso acolhedor, e a mulher cruel desapareceu, dando lugar, mais uma vez, à noiva perfeita e compreensiva que Daniel acreditava ter escolhido. Daniel entrou na sala com o passo firme de sempre, alheio à tensão elétrica que preenchia o ambiente como uma nuvem pesada prestes a desabar em tempestade. Antes de descobrirmos se ele vai perceber a verdade, já se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe dessa história emocionante. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo hoje? Adoro saber de onde vocês são. Ele depositou um beijo carinhoso na testa de Vitória e agachou-se para acariciar a mão da mãe, sorrindo com a confiança de quem acredita ter a vida perfeita.
Como estão as minhas duas mulheres favoritas? Perguntou ele, com um tom jovial. Vitória, num movimento rápido e fluido, entrelaçou o braço no dele, lançando um olhar de falsa preocupação para a sogra. Sua mãe estava um pouco agitada, querido. Confusa de novo. Tadinha. Eu estava justamente tentando acalmá-la, explicando as coisas com paciência. Mas você sabe como é difícil, mentiu ela com uma naturalidade assustadora. Daniel suspirou, olhando com pena para Dona Carmen, que permanecia em silêncio, segurando a mão de Marina como se fosse sua única tábua de salvação no mar revolto. Eu sei, meu amor. Você é um anjo por ter tanta paciência com ela, disse ele, beijando a mão da noiva. Marina baixou os olhos, mordendo o lábio inferior para conter a indignação que lhe queimava a garganta. Ela sabia que confrontar a noiva ali, sem provas, seria sua palavra contra a de uma mulher que dominava a arte da manipulação. Por enquanto, o silêncio era a única arma que tinha para continuar naquela casa e proteger Dona Carmen. Mas a cada dia que passava, a situação tornava-se mais insustentável. A máscara de Vitória, embora perfeita na frente de Daniel, parecia cada vez mais pesada quando eles estavam a sós. A noiva não escondia mais o incômodo físico com a presença da idosa. Evitava tocá-la, fazia caretas de nojo quando Carmen deixava cair comida no vestido durante as refeições e suspirava alto sempre que a sogra entrava no mesmo cômodo. Marina, por sua vez, transformará-se numa barreira humana, um escudo invisível posicionado estrategicamente entre a crueldade velada da futura senhora da casa e a fragilidade de Dona Carmen. A empregada passará a antecipar os movimentos de Vitória, chegando antes aos cômodos, desviando a atenção da idosa, criando um mundo paralelo de carinho para abafar a frieza que vinha do outro lado. Naquela noite, a atmosfera na mansão estava carregada de uma expectativa nervosa. Daniel anunciou durante o jantar que receberia parceiros de negócios cruciais para um brindis especial na semana seguinte, um evento que serviria também para celebrar oficialmente o noivado diante da elite local. Enquanto ele falava animado sobre vinhos e decorações, Vitória sorria, mas seus olhos, frios e calculistas, fuzilavam Dona Carmen do outro lado da mesa. Na mente da noiva, um plano cruel começava a se formar. A velha não poderia estragar sua noite de triunfo. No andar de cima, porém, longe dos brindes e planos de grandeza, a realidade era outra. Carmen chorava baixinho em seu quarto, sem entender o motivo de sua própria tristeza, acalmada apenas pelas mãos calejadas e gentis de Marina, que sussurrava promessas de proteção. A mansão vivia agora em duas realidades paralelas prestes a colidir, uma de luxo e brilho ilusório, e outra de dor e silêncio profundo. E embora Daniel ainda não soubesse, o destino já estava a tecer os fios que fariam essas duas realidades se chocarem de maneira brutal, pois o que estava escondido atrás das paredes daquela casa não poderia permanecer em segredo para sempre. O relógio de parede marcava exatamente 3 da tarde quando Daniel saiu apressado para uma reunião de negócios, e o som da porta da frente se fechando ecoou pelos corredores como um sinal verde para o caos. Antes de vermos a crueldade que está prestes a acontecer, verifique se você já é inscrito no canal. E não esqueça de comentar aqui embaixo, de qual cidade ou estado você está acompanhando essa história. Quero mandar um abraço para você. Com o carro de Daniel já longe, o semblante perfeito que Vitória sustentava desmoronou instantaneamente. Seus ombros relaxaram, não de alívio, mas de desprezo, e o sorriso ensaiado desapareceu, dando lugar a uma frieza cortante que gelava o ambiente. Marina, que estava na copa organizando uma bandeja de frutas, percebeu a mudança no ar. Ela já conhecia bem aquela transformação assustadora, como se duas mulheres completamente diferentes habitassem o mesmo corpo. A noiva doce que Daniel amava e a tirana que aterrorizava a casa. Na sala de estar, Dona Carmen estava sentada em sua poltrona favorita, com um antigo álbum de fotos aberto sobre o colo. Seus dedos enrugados deslizavam com carinho pelas páginas amareladas, tocando rostos de um tempo que já não existia. Olhe, Marina, disse a senhora, com os olhos brilhando de uma inocência comovente, apontando para a foto de um jovem elegante de terno. É o baile de formatura. Ele prometeu que ia me buscar hoje. Será que vai demorar muito? Eu não quero me atrasar. Marina aproximou-se devagar, sentando-se no braço da poltrona com um sorriso terno. Esse é o seu pai, Dona Carmen. Ele está muito elegante. Tenho certeza de que ele sempre cumpre a palavra.
Mas antes que a paz daquela memória pudesse se instalar, Vitória entrou no cômodo como um furacão silencioso, cruzando os braços com impaciência ao ver a cena. De novo isso, disse ela, revirando os olhos com um suspiro audível de tédio. Seu pai já morreu há décadas, Dona Carmen. Você não se cansa de repetir as mesmas baboseiras todos os dias? Ninguém vem buscar ninguém. A voz fria e direta cortou a doçura do momento como uma lâmina. Carmen baixou os olhos imediatamente, confusa e envergonhada, fechando o álbum devagar como quem esconde um crime. Suas mãos tremiam levemente, e o brilho em seu olhar se apagou, substituído pelo medo. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Levantou o olhar, firme, encarando a patroa. Não precisava falar assim com ela, Dona Vitória. São as memórias dela, é o mundo dela. Vitória soltou uma risada curta e seca, carregada de desdém. Não se meta, Marina. Você é paga para limpar chão e servir café, não para dar lições de moral ou psicologia. Se ela vive no mundo da lua, alguém tem que trazê-la para a terra. O clima ficou insuportavelmente pesado. Marina respirou fundo, controlando a vontade de gritar, sabendo que uma demissão agora deixaria Carmen completamente indefesa. Vitória então se aproximou da idosa, fingindo um sorriso que não chegava aos olhos. Vamos, Dona Carmen, está na hora do seu remédio. E não me venha com manha. A senhora hesitou, encolhendo-se na poltrona e olhando para Marina em busca de socorro, como uma criança que teme o escuro. É hora mesmo, Dona Carmen. Eu levo para a senhora, interveio a empregada rapidamente, com doçura na voz, colocando-se entre a idosa e a nora. A senhora pode confiar em mim. Vitória bufou, virando as costas com irritação. Claro, confia na empregada, murmurou enquanto saía da sala batendo saltos. Faça o que quiser, contanto que ela não me amole. Naquele momento, Marina percebeu que a paciência de Vitória havia acabado, e que os dias seguintes seriam um campo de batalha silencioso. Nos dias que se seguiram, a tensão na mansão transformou-se numa guerra fria e silenciosa, onde cada movimento de Vitória parecia calculado para isolar e diminuir a pobre senhora. Se você está indignado com a atitude da Vitória e quer ver a justiça acontecer, se inscreva no canal agora mesmo. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Vitória começou a criar barreiras invisíveis e físicas ao redor de Dona Carmen. Inventava desculpas elaboradas para manter a sogra longe das visitas que chegavam, alegando com suspiro teatral que a doença deixava agressiva ou inconveniente, manchando a reputação da família. Em uma noite específica, quando Daniel recebia investidores estrangeiros para um jantar decisivo, a crueldade atingiu um novo nível. Vitória, determinada a garantir que nada saísse do roteiro, trancou a senhora no quarto de hóspedes, o mais afastado do salão principal, justificando para si mesma que era para o próprio bem dela. Marina descobriu a atrocidade ao passar pelo corredor e ouvir batidas fracas na madeira maciça, acompanhadas de um choro abafado. Me deixem sair. Por favor, não quero ficar sozinha no escuro, soluçava Carmen, a voz trêmula de pânico. O coração de Marina disparou. Com as mãos trêmulas de raiva e compaixão, ela destrancou a porta e encontrou a idosa encolhida no chão, abraçada aos joelhos. Eu estou aqui, Dona Carmen. Ninguém vai deixá-la sozinha, nunca mais, prometeu Marina, abraçando-a com força enquanto segurava as lágrimas. Quando Vitória encontrou as duas no corredor minutos depois, seus olhos faiscaram de ódio. Ela aproximou-se de Marina, baixando a voz para um sussurro venenoso para que os convidados no andar de baixo não ouvissem. Você está se metendo onde não foi chamada, sibilou ela, com o dedo em riste. Não esqueça que você é apenas uma funcionária descartável. Se abrir essa porta de novo sem minha ordem, vai para o olho da rua. Marina sustentou o olhar, engolindo o medo em nome da proteção que jurara aquela mãe indefesa. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela mesma madrugada, Carmen teve uma de suas crises mais agudas. Desorientada, caminhava pelos corredores escuros de camisola, chamando alto pelo marido falecido, sua voz ecoando na casa silenciosa. Vitória, acordada pelo barulho, saiu do quarto furiosa, perdendo completamente o pouco controle que lhe restava. Já chega, gritou a noiva,
agarrando o braço frágil da idosa com uma força desnecessária e brutal. Você só atrapalha. Será que não percebe que está morta para o mundo? Só atrapalha a minha vida. Carmen gritou de dor e susto, tentando se soltar das unhas bem cuidadas que cravavam em sua pele fina. Marina, que dormia no quarto de serviço próximo, entrou correndo ao ouvir o grito. A cena que encontrou fez seu sangue ferver, Carmen chorando, aterrorizada, e Vitória sacudindo-a com expressão de puro ódio. O instinto falou mais alto que qualquer hierarquia. Solte-a agora, ordenou Marina, avançando com uma autoridade que surpreendeu até a si mesma. Vitória arregalou os olhos, paralisada pela ousadia da empregada. Como se atreve a falar comigo desse jeito? Retrucou, mas soltou o braço da sogra. Eu me atrevo porque ela é um ser humano e merece respeito, respondeu Marina firme, puxando Carmen para trás de si, servindo de escudo humano. A idosa agarrou-se à cintura da empregada, soluçando convulsivamente. Vitória ajeitou o roupão, recuperando a postura altiva, mas seus olhos prometiam vingança. Você assinou sua sentença, Marina. Vai pagar caro por essa ousadia, murmurou antes de dar as costas e bater a porta do seu quarto. No silêncio que restou, Marina abraçou a senhora trêmula, sabendo que a guerra estava declarada e que o tempo para revelar a verdade a Daniel estava se esgotando. O sol da tarde atravessava as imensas janelas de vidro da mansão, fazendo os cristais dos lustres cintilarem sobre os arranjos de flores frescas que Vitória escolhera a dedo para impressionar, criando um cenário de realeza. Se você está torcendo para que a máscara da Vitória caia logo, já se inscreve no canal para não perder o desfecho. E me diz aqui nos comentários, de qual cidade você está acompanhando essa história? Quero saber até onde estamos chegando. Daniel estava radiante, ajustando a gravata no espelho do hall enquanto aguardava a chegada dos sócios mais importantes de sua carreira e amigos íntimos. Vitória, deslumbrante em um vestido vermelho que desenhava sua silhueta, circulava pelo ambiente verificando cada detalhe, garantindo que a perfeição fosse a única coisa servida naquela noite. No entanto, num canto discreto perto da escadaria de mármore, Dona Carmen observava o vai-vem com um olhar vidrado e ansioso. O excesso de estímulos, o som das taças sendo organizadas e a movimentação dos garçons a deixavam desorientada, e Marina, sempre vigilante, permanecia ao seu lado como uma sombra protetora, pronta para qualquer eventualidade, segurando levemente o cotovelo da senhora para lhe transmitir segurança. Os carros importados começaram a alinhar-se na entrada e o salão logo se encheu de risos polidos e conversas de negócios. Daniel apresentava Vitória como seu troféu, e ela desempenhava o papel com maestria, encantando a todos com seu carisma fabricado. De repente, em um momento de silêncio na conversa, Carmen levantou-se da poltrona. Seus olhos, perdidos no tempo, fixaram-se num convidado grisalho que acabará de entrar. A memória traiu a realidade, misturando passado e presente, e ela caminhou até ele com um sorriso trêmulo e esperançoso. Jorge! Você voltou, disse ela com a voz embargada, segurando a manga do paletó do homem desconhecido. Eu sabia que você viria para o nosso jantar. Eu esperei tanto. O silêncio constrangedor caiu sobre o grupo próximo como um manto pesado. O homem, visivelmente desconcertado, olhou para Daniel sem saber como reagir. Daniel, tenso, pigarreou e tentou sorrir para dissipar o clima. Perdoe-nos, é a doença. Minha mãe, infelizmente, às vezes confunde os rostos e as épocas. Foi a deixa que Vitória esperava para destilar seu veneno, disfarçado de ordem para manter a etiqueta. Ela se aproximou rapidamente, o sorriso desaparecendo num instante para dar lugar a uma expressão dura. Dona Carmen, por favor, sente-se agora mesmo, disse com um tom ríspido e cortante que fez alguns convidados virarem o rosto. A senhora está atrapalhando a recepção. Já conversamos sobre isso. Comporte-se. A humilhação na voz da nora era palpável, atravessando o salão como uma lâmina. Carmen encolheu-se, soltando o braço do convidado, os olhos enchendo-se de lágrimas enquanto tentava entender por que estava sendo repreendida. Sentindo o desconforto e a dor da senhora, Marina não esperou uma segunda ordem ou a permissão de ninguém. Com delicadeza extrema, aproximou-se e entrelaçou o braço no da idosa. Venha comigo, Dona Carmen, sussurrou com doçura, criando uma bolha de proteção contra os olhares curiosos e julgadores.
Vamos descansar um pouco ali no sofá, longe dessa confusão. Eu fico com a senhora, está tudo bem. Enquanto as duas se afastavam, Vitória alisou o vestido, voltando a sorrir para os convidados como se nada tivesse acontecido. Mas a semente do desconforto já havia sido plantada no coração daquela noite. Durante o jantar, enquanto os pratos refinados eram servidos, tudo parecia estar sob controle aos olhos desatentos de Daniel, que brindava ao futuro e ao sucesso dos negócios. Se você está gostando dessa história e quer ver a verdade aparecer, se inscreva no canal agora. E me conta aqui nos comentários. Você está nos assistindo de qual cidade? Quero mandar um abraço especial para você. Vitória desempenhava seu papel com perfeição, rindo das piadas dos investidores e mantendo as taças sempre cheias. No entanto, no momento de calmaria, Carmen, sentada silenciosamente ao lado de Marina numa cadeira extra, começou a cantarolar baixinho uma canção de ninar antiga. Sua voz, embora fraca e trêmula, carregava uma afinação doce que ecoou suavemente pela sala de jantar, quebrando a rigidez do protocolo. Alguns convidados pararam para ouvir, sorrindo com ternura genuína. Que gracinha, ela ainda guarda as melodias da juventude no coração, comentou uma senhora emocionada do outro lado da mesa. Mas para Vitória, aquilo não era ternura. Era uma falha imperdoável. Vermelha de raiva contida, ela aproveitou o pretexto de servir mais vinho próximo à sogra para se inclinar e sussurrar no ouvido dela com uma frieza venenosa. Cale a boca agora. Você está envergonhando a família com essa barulheira ridícula. Fique quieta ou vou tirá-la daqui à força. Carmen calou-se no mesmo instante, como uma vela apagada por um sopro violento. Seu olhar entristecido e amedrontado buscou Marina, como uma criança que acaba de ser repreendida injustamente. Marina, sentindo o corpo da idosa tremer ao seu lado, sentiu que o limite havia sido ultrapassado. Ela levantou-se abruptamente, o som da cadeira arrastando no chão chamando a atenção de todos os presentes. Com licença, disse Marina, com a voz vibrando de emoção, enquanto ajudava a idosa a se erguer com dignidade. Dona Carmen não está envergonhando ninguém aqui. Ela está apenas sendo ela mesma, e é cruel que alguém tente silenciar a pouca alegria que lhe resta. O silêncio que caiu sobre a mesa foi absoluto e pesado. Vitória virou-se para a empregada, incrédula e pálida de ódio, tentando manter a compostura. Marina, isso não é da sua conta. Saia daqui agora, sibilou entre dentes, com um sorriso nervoso para os convidados. É da minha conta sim, respondeu a empregada, firme, encarando a patroa diante de toda a elite da cidade. Porque é desumano tratar uma senhora doente como se fosse um estorvo dentro da própria casa. Daniel, atônito do outro lado da mesa, finalmente percebeu a gravidade da situação. O que está acontecendo aqui? Perguntou ele, confuso. Vitória abriu a boca para inventar uma desculpa, mas Carmen, no momento de lucidez dolorosa, segurou forte a mão de Marina e sua voz murmurada cortou o silêncio do salão. Minha filha, por favor, não me deixe sozinha com ela. Eu tenho medo. Aquelas palavras caíram como uma bomba no centro da mesa, e os olhares de reprovação começaram a se voltar para a noiva perfeita. Quando o último convidado cruzou a porta e o jantar finalmente terminou, uma tensão palpável pairava no ar da mansão, pesada como chumbo. Se você está torcendo pela Marina, já se inscreve no canal para ver o que vai acontecer. E não esqueça de comentar aqui embaixo, de qual cidade você está acompanhando essa história. Quero muito saber. Daniel despediu-se de todos com um sorriso protocolar, mas seus olhos não escondiam a inquietação. A frase da mãe ecoava em sua mente. Enquanto ele refletia no escritório, Marina acompanhou Dona Carmen até o quarto, ajudando-a a despir o vestido elegante e vestir a camisola confortável. A senhora ainda segurava a mão da empregada com força, os dedos trêmulos buscando segurança, como se temesse que, ao soltar, o mundo desabasse novamente. Você é como uma filha para mim, murmurou Carmen, com os olhos pesados de sono, antes de finalmente adormecer. Marina permaneceu ali, acariciando os cabelos brancos, até ter certeza absoluta de que a respiração da idosa estava tranquila e profunda. Só então, com o coração apertado mas a consciência limpa, ela saiu do quarto, fechando a porta com o máximo de cuidado para não fazer barulho. No entanto, o corredor não estava vazio. Vitória a aguardava no topo da escada,
os braços cruzados sobre o peito e o olhar carregado de uma fúria gélida. Assim que viu Marina, avançou como uma predadora. Você se acha muito corajosa, não é, sua inútil? Ficar me desafiando na frente de todos os meus convidados, tentando me humilhar na minha própria casa? Disparou a noiva, com a voz vibrando de raiva contida. Marina respirou fundo, erguendo a cabeça. O medo de perder o emprego existia, mas o medo de deixar Carmen desprotegida era maior. Não é questão de coragem, Dona Vitória, é questão de humanidade e respeito, respondeu ela, mantendo a voz baixa para não acordar a patroa. Vitória soltou uma risada amarga e cruel. Respeito. Pelo amor de Deus. Ela nem sabe quem você é, vive confundindo tudo, babando, esquecendo o nome do próprio filho. Ela não passa de um fardo pesado que atrapalha a vida de todo mundo, e você não passa de uma empregada insolente que se acha parte da família. Os olhos de Marina arderam com as lágrimas que ela se recusava a deixar cair, mas sua voz permaneceu firme como rocha. Talvez eu seja só uma empregada aos seus olhos, mas ao menos eu tenho coração. Eu não sou cruel com quem não pode se defender. A frase atingiu Vitória em cheio. A noiva avançou um passo ameaçador, ficando rosto a rosto com Marina. Você não perde por esperar, sussurrou ela, com uma promessa de vingança brilhando no olhar. Seus dias nesta casa estão contados. Vitória girou nos calcanhares e saiu batendo os pés, deixando Marina sozinha no corredor escuro. A empregada encostou-se na parede, respirando fundo para acalmar as batidas do coração. Sabia que tinha atravessado uma linha perigosa, mas não havia arrependimento em sua alma. O que nenhuma das duas sabia era que o destino já estava traçado. A próxima tarde traria o confronto final, e Daniel, o homem que vivia cego pelas aparências, estava prestes a ver a cortina cair diante de seus próprios olhos. A tarde caiu sobre a mansão com silêncio enganador, pois Daniel havia saído cedo para uma reunião externa e avisara que só retornaria à noite, deixando caminho livre para Vitória mostrar sua verdadeira face. Agora é a hora da verdade. Se inscreva no canal para não perder esse desfecho incrível. E comente aqui, de qual cidade você está assistindo? Quero ver sua participação. Vitória acreditava reinar absoluta, livre dos olhares de julgamento do noivo. No entanto, no andar de cima, a paz era inexistente. Dona Carmen, agitada pela ansiedade da doença, caminhava de um lado para o outro no quarto, murmurando repetidamente que precisava se arrumar, pois seu pai viria buscá-la e ela não poderia se atrasar. Marina, com a paciência infinita de sempre, tentava acalmá-la, prometendo preparar um chá quente para que esperassem juntas. Mas a tranquilidade foi estilhaçada quando Vitória irrompeu no quarto, exalando impaciência e com a expressão contorcida de irritação. De novo essa ladainha interminável, resmungou ela, batendo a porta com força atrás de si, fazendo a idosa estremecer de susto. Até quando você vai viver nesse mundo de fantasia ridículo? Ninguém vem te buscar, Carmen. Entenda isso de uma vez. A idosa parou, com os olhos marejados de pavor, e encolheu-se contra a parede. Ele vem sim, eu sei que vem, sussurrou com voz de choro. A resposta inocente foi o estupim para a fúria de Vitória, que avançou sem piedade e agarrou o braço frágil da sogra com brutalidade, sacudindo-a. Não, Dona Carmen, ninguém vai vir. Você é um peso morto, só serve para atrapalhar a minha vida e a do seu filho. Você não passa de um estorvo. Marina não pensou duas vezes. O instinto de proteção falou mais alto que qualquer medo de demissão. Ela ergueu-se num pulo e colocou-se fisicamente entre as duas, empurrando Vitória para trás com firmeza para libertar a idosa. Solte-a agora. A senhora não tem o direito de tocar nela desse jeito. Enquanto eu estiver aqui, ninguém vai machucá-la. Gritou a empregada, trêmula de adrenalina, mas com o olhar fixo na agressora. Vitória, chocada com o confronto físico e a ousadia da funcionária, recuou um passo, a respiração ofegante e os olhos faiscando de ódio puro. Você vai se arrepender amargamente de me enfrentar, sua atrevida. Eu vou destruir você. Mas a ameaça morreu na garganta antes de ser completada. Uma voz grave, rouca e carregada de uma decepção profunda ecoou da porta do quarto, congelando o sangue de Vitória nas veias. Já basta. As duas se viraram ao mesmo tempo. Daniel estava lá, parado no batente da porta, estático,
com o rosto pálido de quem acabará de ver seu mundo de ilusões desmoronar. Ele havia chegado mais cedo, subir as escadas em silêncio e presenciar a cada segundo da cena. A agressão física, as palavras cruéis de sua noiva e a defesa heróica da empregada. O silêncio que se instalou no quarto era ensurdecedor. Vitória congelou no lugar, e o sorriso ensaiado que costumava usar como arma de sedução simplesmente não obedeceu ao seu comando. Sua máscara caíra definitivamente aos pés de Daniel. Estamos chegando na reta final. Se inscreva no canal agora para ver o desfecho emocionante. E comente aqui, de qual cidade você está assistindo? Sua presença é fundamental. Daniel, meu amor, eu posso explicar. Ela me provocou, você não tem ideia do quão difícil é. Gaguejou Vitória, tentando desesperadamente recuperar o controle da narrativa. Mas o milionário levantou a mão, num gesto seco e autoritário que silenciou a sala. Eu não quero ouvir nem mais uma palavra de explicação, disse ele, com a voz trêmula de uma raiva fria e contida. Eu vi tudo. Eu ouvi tudo. O que eu presenciei aqui não foi cansaço ou impaciência. Vitória. Foi maldade pura. Foi crueldade contra uma mulher indefesa que te acolheu nesta casa. O silêncio pesou toneladas. Daniel desviou o olhar da noiva e focou em Marina, que ainda segurava a mão de Dona Carmen, protegendo-a com o próprio corpo. E você? Começou ele, suavizando a expressão. Obrigado. Eu vi como você a defendeu. Qualquer outra pessoa teria virado as costas para não perder o emprego, mas você ficou. Você foi o escudo da minha mãe quando eu, o próprio filho, estava cego. Vitória, sentindo o chão desaparecer sob seus pés, tentou uma última cartada, avançando com lágrimas falsas nos olhos. Daniel, por favor, não jogue fora o nosso futuro por causa de um momento de estresse. Pense em nós, no que construímos. Eu te amo. O homem recuou, impedindo o toque dela com nojo. Amor, quem ama cuida. Quem ama não esconde o ódio atrás de sorrisos bonitos em jantares. Acabou. Vitória. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora. Eu jamais me casaria com alguém que trata minha mãe como um lixo. As palavras foram uma sentença final. Pálida e trêmula de ódio, Vitória percebeu que não havia volta e que sua ambição havia destruído tudo. Você vai se arrepender de trocar uma mulher de classe como eu por essa vida de enfermeiro, gritou ela, antes de sair do quarto batendo a porta com uma violência que fez os quadros tremerem. Quando o som dos saltos desapareceu no corredor, Daniel caiu de joelhos diante da mãe, abraçando-a com força, enquanto as lágrimas finalmente escorriam pelo seu rosto. Me perdoe, mãe. Eu fui cego. Mas eu prometo, ninguém nunca mais vai te machucar. A mansão estava mergulhada em um silêncio profundo naquela noite, mas não era o silêncio opressor de antes. Era como se as paredes de mármore finalmente respirassem aliviadas após a queda das máscaras. Chegamos ao final desta história emocionante. Se inscreva no canal agora para não perder as próximas lições de vida e deixe o seu like se você gostou do desfecho. E não esqueça de comentar. De qual cidade você acompanhou essa jornada? Quero muito agradecer a sua companhia. Daniel permanecia sentado em seu escritório, com a gravata desfeita e a cabeça apoiada nas mãos, repassando mentalmente cada detalhe da tarde. A imagem de sua mãe encolhida de medo e a coragem inabalável de Marina ao defendê-la rodavam em sua mente como um filme. Por anos, ele acreditara ser um homem perspicaz, capaz de controlar tudo ao seu redor. Mas naquele dia a vida lhe ensinara que a arrogância cega mais do que a escuridão. Ele percebeu, com um aperto no peito, que quase entregará sua mãe nas mãos de um monstro disfarçado de princesa. Mais tarde, decidiu subir ao quarto de Dona Carmen para vê-la uma última vez antes de dormir. Ao abrir a porta devagar, deparou-se com uma cena que valia mais do que toda a sua fortuna. Marina estava cochilando na poltrona ao lado da cama, com a cabeça tombada de cansaço. Mas suas mãos ainda seguravam firmemente as de Dona Carmen, que dormia em paz absoluta. O milionário parou, com os olhos marejados. Aquela mulher simples, sem títulos, sem joias e sem status, possuía a nobreza de alma que faltava em toda a alta sociedade que ele frequentava. Ele tocou levemente o ombro da empregada, que despertou num sobressalto, já se desculpando. Perdão, Sr. Daniel, eu devo ter adormecido sem querer. Daniel sorriu,
balançando a cabeça negativamente. Não peça desculpas, Marina. Nunca mais peça desculpas. Você foi a única que ficou quando todos viraram as costas. Você protegeu minha mãe como se fosse sua. Nos dias que se seguiram, a ausência de Vitória trouxe uma leveza inédita à casa. Daniel cancelou o noivado publicamente, enfrentando fofocas e especulações sem se importar, pois sua prioridade agora era clara. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Carmen parou e olhou para Marina com ternura. Você é minha filha, não é? Perguntou a idosa, confusa mas feliz. Marina olhou para Daniel, receosa, mas ele apenas assentiu com um sorriso encorajador. Não sou, Dona Carmen, mas a senhora pode me chamar assim se quiser. Semanas depois, Daniel chamou Marina ao escritório e entregou-lhe um envelope. Isso não é um pagamento, é um agradecimento. Quero que saiba que você não é mais apenas uma funcionária. Você é parte desta família. A lealdade que você demonstrou não tem preço. Marina chorou, emocionada. Naquela mansão, Daniel aprendeu a maior de todas as lições. Títulos enganam e aparências mentem, mas a verdadeira riqueza não está no ouro, e sim na lealdade de quem estende a mão nos momentos difíceis. Ele descobriu que caráter é o único tesouro que o dinheiro não compra. E você, o que teria feito no lugar de Daniel? Teria percebido a verdade antes? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe essa história com quem precisa refletir sobre o verdadeiro valor das pessoas e até a próxima.